Minha esposa foi convencida por suas colegas de trabalho a me trair com o chefe dela. Elas trataram nosso relacionamento como um jogo e tentaram destruir meu casamento por diversão. Então, eu agi, para que todas elas enfrentassem as consequências. Me fizeram de alvo. Quiseram me tirar do caminho, como se eu fosse descartável. Achei que era só minha esposa. Mas tinha mais gente envolvida. Elas planejavam tudo, em grupo, como se minha vida fosse só uma distração. Mas o que elas não sabiam é que eu também estava planejando algo. É uma terça-feira à noite. Estou sentado na cozinha, por volta das 11 da noite, olhando para a tela do celular da minha esposa. E estou lendo meses de mensagens em que 4 mulheres basicamente conspiraram para que minha esposa me traísse com o chefe dela. Sim, foi assim que tudo começou. Mas deixe eu voltar um pouco. Sou um homem de 29 anos. Trabalho como eletricista há cerca de 8 anos. Não é glamouroso, mas paga bem, por aqui, algo em torno de US$ 65.000 por ano. O que não é nada mal para um cara que nem foi para a faculdade. Minha esposa, Sarah, tem 27 anos e trabalha como coordenadora de marketing em uma firma de consultoria chique no centro da cidade. Ela ganha cerca de US$ 45.000 por ano. Juntos, a gente vivia bem, nada luxuoso, mas tínhamos uma casa decente, 2 carros quitados e estávamos até economizando para começar uma família. Eu e a Sarah nos conhecemos na época da faculdade. Quer dizer, ela estava na faculdade, e eu fazia curso técnico ali por perto. Estamos juntos há 6 anos no total, casados há 3. Sinceramente, eu achava que a gente tinha algo sólido. A gente cozinhava junto quase todas as noites. Ela me contava os dramas do trabalho. Eu reclamava de clientes difíceis ou das dores nas costas por ficar me arrastando em forros o dia inteiro. Coisas normais de casal casado. Uns 8 meses atrás, a Sarah conseguiu um novo chefe, Richard Morrison. Sim, esse é o nome real dele, não tô nem aí. O cara tem 45 anos, recém-divorciado e, pelo visto, está nadando em dinheiro. Estamos falando de um cara que dirige um carro de luxo diferente toda semana, tem uma cobertura no centro, casas de férias, o pacote completo. A Sarah dizia que ele era charmoso e sofisticado. Olha, eu não sou um cara inseguro, mas isso definitivamente me deixou com a pulga atrás da orelha. Desde o primeiro dia, esse cara obviamente estava flertando com a minha esposa, elogiando a aparência dela todo dia, convidando para jantares de negócios com frequência suspeita, dando presentes caros pelo bom desempenho no trabalho, como lenços de grife e joias que custavam mais que o valor mensal da minha caminhonete. A Sarah me mostrava tudo, e a gente ria de como ele era inapropriado. Na época, achei que era inofensivo, porque ela parecia genuinamente desinteressada e era totalmente transparente comigo. Mas o verdadeiro problema, e eu só fui perceber isso muito tempo depois, eram as colegas da Sarah. 4 mulheres do departamento dela, Michelle, 35, Jéssica, 32, Amanda, 30, e Lisa, 28. Todas solteiras, todas com uma moral, digamos, bastante flexível quando se trata de relacionamentos. Essas mulheres começaram incentivando a Sarah a aproveitar o interesse do Richard. No início, parecia só papo típico de amigas, ele está na sua, essas coisas. Mas com o tempo, aquilo foi ficando mais tóxico. Elas faziam comentários sobre nosso estilo de vida simples. Sugeriam que a Sarah estava se conformando por estar casada com um trabalhador braçal. Diziam que ela merecia mais do que eu podia oferecer. A Sarah chegava em casa estressada, fazendo perguntas estranhas, tipo, você acha que estou perdendo oportunidades? Ou, e se a gente pudesse ter um estilo de vida completamente diferente? Esse tipo de pensamento nunca tinha passado pela cabeça dela antes, e eu percebia que alguém estava colocando ideias nela. Mas eu confiava nela, e, sinceramente, não levei isso a sério como deveria. E isso nos leva de volta àquela terça-feira à noite. A Sarah tinha deixado o celular em cima da bancada enquanto tomava banho. Apareceu uma notificação de um grupo chamado O Futuro da Sarah. O nome era estranho, então eu olhei. E o que eu encontrei foram meses de mensagens, onde aquelas 4 mulheres estavam, de forma sistemática,
planejando como fazer a Sarah ter um caso com o Richard. Não era só incentivo ocasional. Eram discussões estratégicas e detalhadas sobre técnicas de sedução, como justificar a traição, como encobrir os rastros, tudo. Era como ler um manual para destruir o meu casamento. Não vou mentir. Fiquei sentado ali por uns 20 minutos, rolando aquelas mensagens, sentindo um misto de raiva e dor com cada palavra. Aquelas mulheres estavam tratando meu casamento como se fosse um reality show, como se a Sarah fosse um projetinho divertido delas. E o pior, a Sarah não tinha recusado. Ela não tinha feito nada diretamente, mas também não tinha mandado parar. Ela estava participando das conversas, fazendo perguntas sobre como seria a vida com o Richard, entrando em diálogos sobre como trair o próprio marido. Quando a Sarah saiu do banho, eu confrontei ela com o celular. Ela desabou, chorando, pedindo desculpas, dizendo que nunca quis que aquilo fosse tão longe, que estava confusa com tanta pressão das amigas. Conversamos até por volta das 3 da manhã. Naquela madrugada, ela jurou que nunca me trairia de verdade e implorou para que eu a perdoasse. E eu perdoei. A Sarah é uma boa pessoa, mas foi manipulada por mulheres extremamente tóxicas. Só que perdoar não significa esquecer ou deixar barato. Veja bem, essas 4 mulheres decidiram brincar com a minha vida por pura diversão. Passaram meses tentando destruir meu casamento, dizendo à minha esposa que ela merecia algo melhor do que eu, incentivando ela a me trair com um predador que claramente só queria mais uma conquista para somar ao ego dele. Então, eu decidi que ia brincar com a vida delas também. Os dias seguintes foram bem estranhos. Eu e a Sarah tentávamos processar tudo enquanto fingíamos que as coisas estavam normais. Ela ia trabalhar e tinha que encarar aquelas mulheres que passaram meses pressionando ela para me trair. E eu ia instalar automação na casa de algum ricaço enquanto, por dentro, já estava bolando minha vingança. Porque sim, eu já estava planejando. Olha, não me orgulho disso, mas também não vou fingir que sou algum santo que vira outra face quando tentam destruir o meu casamento. Aquelas mulheres declararam guerra contra minha família. Elas só não sabiam que eu ia contra-atacar. A primeira coisa que eu fiz foi tirar print de todo aquele grupo de conversa antes que a Sarah tivesse chance de apagar. Cada mensagem, desde meses atrás. O que aquelas mulheres escreveram era cruel. A Michelle, que parecia ser a líder do grupo, escrevia verdadeiros ensaios dizendo que a Sarah estava desperdiçando a juventude e a beleza dela com um Zé Ninguém da classe trabalhadora, e que mulheres inteligentes entendem que o casamento é só um contrato comercial que pode ser renegociado. Mas o que mais me abalou foi perceber que elas não estavam apenas incentivando a traição. Elas estavam treinando a Sarah em como fazer isso de forma estratégica, como marcar encontros com o Richard fora do horário de trabalho, como justificar chegar tarde em casa, como fazer uma transição gradual de esposa para amante, e depois para namorada. A Michelle chegou a montar uma linha do tempo explicando como a Sarah poderia conquistar o Richard e me manter de reserva, caso o plano principal falhasse. Essas mulheres passaram meses planejando a destruição do meu casamento como se fosse um projeto corporativo. Então comecei a fazer minha própria investigação. Não sou nenhum expert em tecnologia ou investigador particular, mas sei usar o Google e tenho bastante paciência quando estou motivado. Comecei pelo Richard Morrison, que obviamente era o catalisador de todo esse drama. E acontece que o nosso amigão Richard tem um histórico bem interessante. O divórcio dele foi complicado e bastante público. A ex-esposa documentou várias traições durante o casamento, incluindo casos com funcionários de empresas onde ele já trabalhou. O cara é basicamente um serial traidor, que usa dinheiro e status para manipular mulheres, e depois descarta todas quando a novidade passa. E a coisa piora. Descobri que Richard já estava fazendo a mesma coisa com outra mulher casada, em outro departamento da mesma empresa da Sarah. O mesmo padrão, presentes caros, viagens de negócios, encontros fora do expediente. O cara estava tocando várias operações ao mesmo tempo. Depois comecei a investigar as colegas da Sarah. E foi aí que a coisa ficou realmente interessante. A Michelle, a líder do grupo, tinha uma presença online considerável, LinkedIn, Facebook e Instagram. Adorava postar sobre o estilo de vida que levava e os homens ricos com quem saía.
Mas quando cruzei essas postagens com registros públicos, nada batia. O BMW que ela dizia ter ganhado do namorado, na verdade estava financiado no nome dela. O apartamento de luxo era dividido com duas colegas de quarto para conseguir pagar o aluguel. A mulher estava vivendo muito acima do que podia bancar, sustentando aquele estilo de vida com cartões de crédito e empréstimos. A Jéssica não era muito melhor. Descobri que tinha sido demitida do emprego anterior por envolvimento inapropriado no ambiente de trabalho, ou seja, provavelmente teve um caso com o chefe lá também. E, de acordo com registros públicos, ela também estava cheia de dívidas. A Amanda e a Lisa eram mais novas e pareciam mais seguidoras do que líderes, mas era nítido que eram inseguras e viviam de forma indireta através das histórias da Michelle com homens ricos. Mas foi aí que tudo fez sentido para mim. Aquelas mulheres não estavam tentando ajudar a Sarah. Elas estavam tentando viver através dela. Elas queriam ver a Sarah conquistar o chefe rico, porque isso validava as escolhas delas. Validava o estilo de vida delas. Validava as decisões de se venderem em troca de um status que nem tinham de verdade. Então comecei a documentar tudo. Fiz cópias das capturas de tela do grupo de mensagens. Imprimi artigos sobre o divórcio do Richard e as acusações de assédio no ambiente de trabalho. Reuni informações financeiras sobre o estilo de vida falso da Michelle. Eu sou metódico quando preciso. Vem com o trabalho de eletricista, se você ignora um detalhe, alguém pode acabar eletrocutado. Nessa época, a Sarah estava cada vez mais desconfortável no trabalho. Ela tinha tentado se afastar das colegas depois da nossa conversa, mas elas não deixavam ela em paz. A Michelle, especialmente, continuava insistindo, perguntando por que a Sarah estava agindo de forma tão estranha de repente, e insinuando se eu estava controlando as decisões dela. A Sarah me contou que a Michelle chegou a encurralá-la na sala de descanso e disse algo como: "Você tem certeza que não está cometendo um erro ao escolher esse eletricista em vez do Richard? Algumas oportunidades não aparecem duas vezes. E você vai se arrepender quando estiver presa na sua casinha, cheia de filhos e boletos, enquanto Richard parte para alguém mais esperta." Foi aí que eu decidi, essas mulheres precisavam aprender uma lição sobre consequências. Ok, talvez aqui eu devesse ter seguido em frente com a vida. A Sarah estava tentando se afastar das colegas tóxicas. A gente estava trabalhando no nosso casamento. Tudo poderia ter voltado ao normal. Mas eu não consegui deixar passar. Essas mulheres passaram meses tentando destruir a minha família. E ainda estavam pressionando a Sarah mesmo depois de ela tentar recuar. E eu não conseguia parar de pensar em quantas outras mulheres, em quantos outros casamentos, esses 4 abutres já tinham envenenado. Quantos maridos estavam sendo traídos, enganados, sem nem saber que o inimigo estava no escritório da esposa? Então comecei a planejar algo maior. Quero deixar claro, eu não sou nenhum criminoso genial. Sou só um eletricista muito, muito motivado a resolver um problema. Mas sou paciente, sou detalhista, e tenho um bom entendimento de como as pessoas pensam. E mais importante, eu tinha uma coisa que aquelas mulheres não esperavam: documentação real do comportamento delas e conhecimento das verdadeiras situações de vida que escondiam. O plano começou simples: expor a hipocrisia e a manipulação delas de forma que gerasse consequências reais. O primeiro alvo foi o Richard. Montei um dossiê completo sobre o histórico dele de assédio no ambiente de trabalho e seus inúmeros casos. Imprimi os registros do divórcio, que eram públicos. Juntei artigos com denúncias de assédio nas empresas em que ele já trabalhou. Até encontrei postagens antigas da ex-esposa dele nas redes sociais, que deixavam bem claro quem ele realmente era. Mas eu precisava de uma forma de entregar essa informação às pessoas certas, sem que isso fosse rastreado até mim. Foi então que lembrei de algo que a Sarah tinha comentado. A empresa estava renovando o seguro contra assédio moral e de outros âmbitos e tinha contratado um consultor externo para revisar as políticas e os procedimentos internos. Oportunidade perfeita. Escrevi uma carta anônima para o consultor, expondo o histórico do Richard, incluindo cópias de toda a documentação que eu tinha reunido.
Deixei claro que a empresa havia contratado alguém com um padrão de comportamento desnecessário, e que seria prudente investigar as situações atuais antes que se tornassem uma bomba jurídica e de reputação. Agora, com as colegas da Sarah, eu precisava de uma abordagem mais pessoal. Veja, essas mulheres tinham construído toda a identidade delas em cima de uma fantasia: conquistar homens ricos, viver uma vida de luxo. A Michelle, principalmente, postava o tempo todo nas redes sociais sobre o namorado bem-sucedido e o estilo de vida caríssimo dela. Mas agora eu sabia que era tudo fachada. Então comecei a documentar as situações financeiras reais delas. É impressionante o que é público, se você souber onde procurar. Relatórios de crédito são protegidos, mas ações judiciais, registros de propriedade, licenças comerciais, documentos de falência, muita coisa pode ser acessada se você tiver paciência. Michelle, por exemplo, tinha dado calote num financiamento de carro 2 anos atrás. Foi despejada do apartamento anterior por falta de pagamento. O atual condomínio de luxo? Um aluguel compartilhado, pago mês a mês porque ela não conseguia ser aprovada para um contrato mais longo. Elaborei dossiês individuais sobre cada uma das mulheres, situação financeira real, histórico de empregos, padrão de relacionamentos. Não era para chantagear, nem fazer nada ilegal. Era para ter uma vantagem, caso eu precisasse. Mas a verdadeira oportunidade apareceu quando a Sarah comentou sobre a festa de fim de ano da empresa. Um evento grande, elegante, num hotel de luxo. Todos os funcionários estavam convidados, e também os cônjuges. A Sarah me perguntou se eu queria ir, e eu respondi: claro que sim. Foi aí que o plano começou a tomar forma de verdade. A festa de Natal seria em 3 semanas. O que me dava tempo de sobra para preparar tudo com perfeição. Não vou mentir, eu estava empolgado. Essas mulheres tinham brincado com o meu casamento por meses. Agora, era minha vez de brincar. A primeira consequência veio logo. Minha denúncia anônima sobre o Richard começou a fazer efeito. A Sarah chegou em casa um dia dizendo que estavam rolando boatos da empresa. Estavam fazendo perguntas sobre o estilo de liderança do Richard, e ele parecia visivelmente estressado com alguma coisa. O consultor externo aparentemente havia levantado algumas preocupações sobre possíveis casos de assédio no ambiente de trabalho. Mas eu não ia esperar pela burocracia corporativa para resolver os meus problemas. Eu tinha planos muito mais diretos. Mais ou menos uma semana antes da festa, entrei em contato com o ex-namorado da Michelle, aquele que ela vivia dizendo que tinha dado todos aqueles presentes caros para ela. Encontrei ele fuçando postagens antigas dela no Facebook e mandei uma mensagem casual. Estou pensando em comprar um BMW parecido com o que você deu para Michelle. Pode me dar umas dicas sobre o processo? A resposta dele foi reveladora. Acontece que ele nunca deu nada caro para Michelle. Eles saíram juntos por uns 3 meses, ele levou ela para jantar em alguns lugares legais, e foi isso. Todo esse papo de sugar daddy era uma fantasia criada por ela mesma. O cara estava bem amargurado por ter sido usado para fotos no Instagram, e depois ser dispensado quando ela percebeu que ele não era tão rico quanto parecia. Ele ficou mais do que feliz em me mandar prints de conversas antigas, onde Michelle o pressionava para fingirem que tinham um relacionamento sério. Ela até pediu para ele posar ao lado de carros caros que nem eram dele, só para ela tirar fotos e postar nas redes sociais. A coisa estava só melhorando. Também entrei em contato com outros caras com quem a Michelle já tinha saído, baseando-me no histórico das redes sociais dela. Descobri que ela tinha um padrão, exagerava os relacionamentos com qualquer homem que parecesse ter dinheiro, e depois inventava histórias elaboradas sobre presentes e viagens que nunca aconteceram. Mas o verdadeiro avanço veio quando descobri a situação da Jéssica no emprego anterior. Lembra que eu comentei que ela tinha sido demitida por envolvimento impróprio no trabalho? Pois bem, encontrei alguém que trabalhou com ela naquela época e consegui toda a história. A Jéssica estava tendo um caso com o chefe casado. A esposa descobriu, confrontou a Jéssica no próprio trabalho, e aquilo virou um escândalo enorme, que terminou com o divórcio do chefe e a demissão da Jéssica. A esposa, inclusive, documentou tudo e publicou num fórum online voltado para mulheres que lidaram com assédio no trabalho.
Ela nomeou a Jéssica diretamente e descreveu as táticas que ela usava para seduzir homens casados no ambiente corporativo. Guardei tudo isso. Quando chegou o dia da festa de Natal, eu tinha um dossiê completo sobre a vida real das 4 colegas da Sarah. Suas situações financeiras, seus históricos de relacionamentos e toda a documentação da campanha que fizeram por meses para que minha esposa me traísse. A festa foi num hotel luxuoso no centro. A Sarah estava lindíssima, tinha comprado um vestido novo, de verdade, estava animada para ir. Em parte porque achava que isso poderia ajudar a normalizar as coisas com as colegas, afinal, a gente nunca contou para elas que sabíamos do grupo de mensagens. Então, provavelmente, elas achavam que o plano de manipulação ainda estava de pé. Coloquei meu melhor terno, meu único terno, e me preparei para viver a noite mais satisfatória da minha vida. Quando chegamos à festa, logo avistei as 4 colegas. Estavam reunidas perto do bar, provavelmente fofocando sobre a vida dos outros. A Michelle estava com um vestido que parecia caro, mas sabendo que eu agora sabia sobre as finanças dela, provavelmente era alugado ou comprado no crédito, que ela não conseguiria pagar. Passei a primeira parte da noite só observando e fazendo um pouco de networking. Conheci alguns colegas da Sarah, inclusive gente bem decente. Conversei com alguns dos executivos da empresa. Fiz o papel do marido carinhoso perfeitamente. Mas então a Michelle veio falar comigo. Você deve ser o marido da Sarah, disse ela, com aquele sorriso falso. Sou a Michelle. A Sarah fala de você o tempo todo. Tenho certeza que fala mesmo, pensei. Prazer em conhecê-la, respondi. A Sarah também já falou muito de você. Conversamos por alguns minutos. Eu percebia que ela estava me analisando, provavelmente tentando entender o que a Sarah via em um Zé Ninguém da classe trabalhadora, como eu. E então ela soltou a frase que me fez ferver por dentro. Sabe, você tem sorte de ter a Sarah. Ela é tão talentosa, tão bonita. Eu sempre digo para ela que poderia fazer o que quisesse da vida. A preocupação falsa na voz dela era quase cômica. Essa mulher passou meses tentando convencer a minha esposa a me trair, e agora estava ali, fingindo ser amigável. Foi nesse momento que decidi lançar a primeira bomba. Na verdade, queria te agradecer por cuidar da Sarah, falei, sorrindo. Ela me mostrou alguns dos conselhos que você tem dado para ela sobre carreira e relacionamentos. Perspectivas realmente interessantes. O rosto da Michelle ficou branco na hora. Ela entendeu imediatamente que eu tinha visto o grupo de mensagens. Eu não sei do que você está falando, ela gaguejou. Ah, tem certeza? O grupo O Futuro da Sarah, te soa familiar. Ela parecia que ia vomitar. Olha, eu disse em voz baixa, eu sei exatamente o que você e suas amigas andaram fazendo nos últimos meses. A única pergunta aqui é, você quer resolver isso discretamente ou prefere que mais gente entre na conversa? A Michelle murmurou uma desculpa qualquer e praticamente fugiu de mim. Vi quando ela foi direto até a Jéssica, Amanda e Liz e começou a sussurrar freneticamente. As 4 passaram o resto da noite me lançando olhares de canto, visivelmente nervosas. Mas mal sabiam elas que eu ainda estava só começando. Na semana seguinte à festa de Natal, as coisas ficaram realmente interessantes. Michelle e sua trupe estavam claramente assustadas com o fato de eu saber sobre o grupo de mensagens, mas não faziam ideia de quanto eu sabia, ou o que eu pretendia fazer com aquela informação. A Sarah me contou que o clima no trabalho tinha mudado completamente. As 4 passaram a evitá-la, cochichavam entre si e agiam como se estivessem sendo vigiadas o tempo todo. A Michelle até chegou a perguntar diretamente se a Sarah tinha me contado alguma coisa sobre as conversas privadas delas. A Sarah fez cara de paisagem e fingiu não saber de nada. Mas os fogos de verdade começaram quando a minha denúncia anônima sobre o Richard finalmente recebeu atenção séria por parte da empresa. Acontece que o consultor externo com quem eu entrei em contato era extremamente minucioso. Assim que começaram a investigar o passado do Richard e a conversar com funcionários sobre a cultura da empresa, várias mulheres surgiram com queixas sérias sobre o comportamento dele. Não era só o caso com a Sarah e com a outra funcionária casada. Ele já vinha incomodando outras mulheres com comentários inapropriados e insinuações fora de hora.
O consultor recomendou uma investigação completa. E de repente, o Richard estava sendo intensamente investigado pelos recursos humanos e pelos executivos da empresa. Segundo a Sarah, ele parecia acabado. Estressado. Paranoico. Definitivamente não era mais aquele cara confiante e carismático de antes. Parou de dar presentes caros, cancelou jantares de negócios e passou a andar sempre na defensiva. Mas é aqui que a coisa fica ainda melhor. O Richard aparentemente começou a suspeitar que alguém tinha denunciado ele. E iniciou sua própria investigação interna, tentando descobrir quem teria acesso à sua vida pessoal. Segundo a Sarah, ele se convenceu de que uma das mulheres que ele estava assediando tinha se voltado contra ele. Ele então confrontou a outra funcionária casada com quem estava tentando se envolver, vamos chamá-la de Jennifer, e a acusou de estar tentando sabotá-lo por ciúmes ou vingança. A Jennifer ficou sem entender nada. Ela não fazia ideia do que ele estava falando. Mas aquela acusação paranoica fez com que ela finalmente percebesse que não era especial. Ela achava que ele tinha interesse verdadeiro nela. Descobrir que era apenas mais uma das várias mulheres que ele manipulava ao mesmo tempo, destruiu completamente a fantasia dela. A Jennifer contou tudo para o marido no mesmo dia. E o marido ficou possesso. Não só confrontou o Richard pessoalmente, como também abriu uma denúncia formal contra ele na empresa, alegando que o Richard estava usando sua posição para assediar mulheres casadas. Agora o Richard estava diante de uma investigação oficial, com múltiplas denúncias de assédio, um marido furioso ameaçando tomar providências legais e toda a credibilidade dele ruindo. A Michelle e sua gangue entraram em pânico. Começaram a perceber que o pequeno plano de emparelhar a Sarah com o chefe rico estava prestes a explodir de forma espetacular. Porque se a investigação da empresa descobrisse o grupo de mensagens e a campanha sistemática que elas tinham feito para forçar a Sarah a trair, todas poderiam ser demitidas. E foi aí que a Michelle cometeu o grande erro. Ela tentou convencer a Sarah a mentir por elas. De acordo com o que a Sarah me contou, a Michelle a encurralou no banheiro da empresa e praticamente implorou para que ela apagasse o grupo de mensagens e negasse qualquer conversa comprometedora. Disse que tudo aquilo tinha sido apenas brincadeira entre amigas, que só estavam incentivando o crescimento profissional da Sarah. E que, se a empresa descobrisse que estavam fomentando relacionamentos indevidos, todas seriam demitidas. A Sarah fingiu que ia pensar no assunto. Mas assim que chegou em casa, me contou tudo. E foi então que eu soube, era hora de partir para a fase 2. Eu vinha guardando todos os dados financeiros e pessoais que coletei sobre aquelas 4 mulheres, esperando o momento certo. E a tentativa de coagir a minha esposa a mentir por elas, foi o momento perfeito. Preparei 4 cartas separadas, uma para cada mulher, contendo um resumo detalhado das situações financeiras reais delas, os históricos de relacionamentos e as provas claras dos padrões de manipulação e engano que vinham aplicando. Para Michelle, incluí prints das conversas com o ex-namorado, provando que ela inventou toda a relação de Sugar Baby. Documentação dos problemas financeiros, despejos anteriores e registros das dívidas de cartão de crédito. Deixei claro que sabia de tudo, que o estilo de vida de luxo dela era uma farsa montada em mentiras e dívidas. Para Jéssica, incluí as informações sobre o desligamento do emprego anterior por ter se envolvido com o chefe, um homem casado. Incluí também testemunhos da ex-esposa dele, detalhando o comportamento predatório da Jéssica, e evidências do padrão dela de se aproximar propositalmente de homens comprometidos em ambientes profissionais. Já para Amanda e Lisa, o foco foi a participação ativa delas na campanha de assédio moral contra Sarah, destacando como incentivaram o adultério, além de algumas informações pessoais constrangedoras que eu havia descoberto. As cartas não eram exatamente ameaçadoras, mas deixavam muito claro que eu tinha documentação completa sobre o comportamento delas e suas vidas particulares, e que o plano delas para destruir meu casamento não passou despercebido, muito menos impune. Entreguei as cartas num sábado de manhã. Pessoalmente. Nada de correio. Coloquei uma por uma nos respectivos caixas de correio. Só para deixar claro que eu sabia onde elas moravam. A reação foi imediata e deliciosa.
Michelle ligou para o celular pessoal da Sarah em menos de 2 horas, chorando e implorando para que ela pedisse para eu parar. Disse que estava sendo perseguida e ameaçou chamar a polícia se eu não recuasse. A Sarah respondeu com frieza que tudo o que estava na carta era informação pública e fatos documentados, e que, se a Michelle se sentia ameaçada com a exposição dos próprios atos, talvez fosse hora de repensar suas escolhas de vida. Jéssica, por outro lado, mandou um e-mail desesperado para o endereço profissional da Sarah, pedindo desculpas por qualquer mal-entendido e jurando que nunca mais interferiria no casamento dela. Amanda e Lisa simplesmente sumiram do mapa. Começaram a evitar a Sarah completamente no trabalho. Mas a melhor parte foi vê-las se voltando umas contra as outras. Segundo a Sarah, a Michelle começou a jogar toda a culpa nas outras três, dizendo que elas é que tinham levado a coisa longe demais, e que ela só queria ser uma amiga compreensiva. Jéssica respondeu que tudo foi ideia da Michelle, e que ela pressionou todas para participarem do grupo e encorajarem a traição. Aquela aliança delas desmoronou na primeira rachadura. Elas passaram meses conspirando contra o meu casamento. Agora, estavam ocupadas em tentar salvar a própria pele. Você pode pensar, ok, agora sim, isso foi vingança suficiente. O Richard estava sendo investigado e provavelmente seria demitido. As quatro estavam paranoicas, em pânico, se destruindo mutuamente. E o meu casamento? Mais forte do que nunca, porque a Sarah e eu tínhamos passado por tudo juntos. Mas, eu ainda não estava satisfeito. Essas mulheres passaram meses tentando destruir sistematicamente a minha família. Eu queria que elas soubessem exatamente como é ver sua vida desmoronar por conta de alguém de fora. A oportunidade veio quando o marido da Jennifer decidiu ir além. Lembra da Jennifer? A outra funcionária casada que o Richard estava tentando seduzir? Quando ela contou tudo ao marido, incluindo que algumas colegas de trabalho a haviam incentivado a considerar o caso, ele ficou furioso. Contratou um advogado e ameaçou processar o Richard, a empresa e qualquer funcionário que tivesse colaborado ou incentivado a criação de um ambiente de trabalho propício a assédio ou adultério. Foi aí que eu percebi que tinha munição perfeita para acabar de vez com Michelle e sua trupe. Entrei em contato com o advogado do marido da Jennifer e entreguei tudo. Prints do grupo de mensagens com a campanha detalhada para incentivar a traição da Sarah. Provas claras do padrão manipulador das quatro mulheres. E detalhes da pressão constante que exerciam sobre minha esposa. O advogado ficou radiante com o nível de documentação que eu havia reunido. Ele explicou que existe precedente legal que permite responsabilizar colegas de trabalho quando eles facilitam ou incentivam ativamente o assédio moral em ambientes profissionais. Em menos de uma semana, as quatro receberam cartas formais do escritório de advocacia, ameaçando processos legais por participarem da criação de um ambiente de trabalho hostil e por facilitarem condutas fora dos limites e assédio moral. O setor jurídico da empresa entrou em pânico. Iniciaram imediatamente uma investigação interna, dessa vez com uma consultoria externa revisando e entrevistando todos os envolvidos. Durante esse processo, a Michelle, Jéssica, Amanda e Lisa foram suspensas de seus cargos enquanto durasse a investigação. Mas calma, ainda fica melhor. Durante a auditoria, a empresa descobriu que a Michelle estava usando os recursos da empresa para investigar clientes ricos e colegas de trabalho para os seus próprios interesses pessoais. Ela acessava dados financeiros confidenciais, usando os computadores da empresa para buscar informações privadas de possíveis alvos amorosos. Basicamente, estava transformando o banco de dados corporativo num Tinder de elite. Isso é espionagem corporativa e uso indevido de recursos da empresa, infrações que não apenas justificam demissão, mas que também podem levar a processos criminais. Durante a auditoria interna, o desligamento anterior da Jéssica, por envolvimento com um chefe casado, veio à tona. A empresa percebeu que falhou gravemente ao não ter feito uma verificação mais cuidadosa antes de contratá-la. Amanda e Lisa, embora mais jovens e com erros menos graves, também foram consideradas cúmplices. Haviam usado os e-mails corporativos para coordenar a campanha de manipulação contra mim e Sarah. As quatro foram demitidas em menos de 2 semanas. Mas ainda não era o fim. Lembra como a Michelle financiava aquele falso estilo de vida com cartões de crédito e empréstimos que ela não podia pagar?
Pois bem, ao perder o emprego, ela também perdeu qualquer condição de honrar seus compromissos financeiros. Talvez eu tenha informado anonimamente seus credores sobre sua nova condição de desempregada, e que ela provavelmente não conseguiria manter o cronograma de pagamentos. Além disso, entrei em contato com a empresa que gerenciava o condomínio de luxo onde ela morava. Enviei informações sobre o desligamento e sua fragilidade financeira atual. Como ela estava no regime de aluguel mês a mês, por não conseguir um contrato regular, recebeu um aviso de 30 dias para desocupar o imóvel. No caso da Jéssica, garanti que a história de sua demissão anterior, bem como os problemas legais atuais, fossem compartilhados nas redes profissionais do setor dela. O meio é pequeno, e notícias sobre pessoas que causam problemas no ambiente de trabalho se espalham rápido. Com Amanda e Lisa, fui um pouco mais leve. Sabia que eram apenas seguidoras. Mas me certifiquei de que os registros dos desligamentos fossem completos e bem documentados em seus históricos profissionais, algo que complicaria bastante futuras entrevistas de emprego. 6 meses depois, a Michelle tinha sido despejada. Deixado de pagar vários cartões e estava morando com os pais, tentando achar algum novo emprego. Sua presença nas redes sociais praticamente desapareceu, já que não conseguia mais manter aquela imagem de vida de luxo. Jéssica voltou para sua cidade natal, sem conseguir emprego na nossa região por conta da reputação manchada. A Amanda e Lisa até conseguiram novos empregos, mas com salários muito menores e uma compreensão clara de que as portas que elas fecharam não abririam de novo. Já o Richard foi formalmente demitido e passou a enfrentar várias ações judiciais por assédio. Seu divórcio de alguns anos antes já havia custado caro. Agora, com o novo processo e os honorários legais, ele basicamente perdeu o que restava das economias. Descobriu-se que aquele estilo de vida luxuoso que ele usava para seduzir mulheres era quase todo financiado. Sem o salário de executivo, não conseguiu mais manter os pagamentos. A última informação que tive foi que ele estava trabalhando numa empresa muito menor, ganhando menos da metade do salário anterior, e que teve de vender o apartamento de cobertura. A atualização. Já faz cerca de 1 ano desde que tudo isso começou. E, sinceramente, ainda estou processando tudo o que aconteceu. A Sarah e eu fizemos terapia de casal por alguns meses, para reconstruir a confiança e lidar com tudo o que ela sofreu de manipulação. Nosso casamento, por incrível que pareça, é mais forte agora do que nunca. Aprendemos a nos comunicar melhor. Sobrevivemos a algo que poderia ter nos destruído. A Sarah, inclusive, foi promovida no trabalho depois que as colegas tóxicas foram embora e a empresa contratou uma nova gestão, muito mais profissional. Hoje, ela ganha cerca de $8.000 a mais por ano, e volta a sentir prazer em trabalhar. Quanto às 4 mulheres, digamos que aprenderam lições duras sobre consequências. A Michelle até tentou contato com a Sarah, cerca de 6 meses atrás, implorando ajuda para conseguir um emprego, dizendo que se arrependia de tudo. A Sarah ignorou. Algumas semanas depois, a Michelle apareceu na nossa casa. Acho que encontrou nosso endereço na internet. Estava chorando, desesperada, pedindo para eu cancelar toda a pressão legal e ajudá-la a reconstruir a vida. Disse que aprendeu a lição e que só queria uma nova chance. Eu respondi que não fiz nada ilegal, nem antiético. Só me certifiquei de que as ações dela tivessem consequências reais. Falei que, se ela tivesse usado metade da energia que gastou tentando destruir meu casamento para ser uma pessoa decente, hoje não estaria naquela situação. Ela ainda dizia: "Isso não é justo. Eu só tentei ajudar a Sarah. Não mereço ter minha vida arruinada por um papo de amigas." E eu perguntei: "Você achou justo passar meses tentando convencer minha esposa a me trair? Você achou justo manipular, sistematicamente, alguém que confiava em você como amiga?" Eu perguntei se ela achava justo tratar a minha família como entretenimento, como um jogo que ela podia manipular para se divertir. Ela não teve boas respostas para nenhuma das perguntas. Disse a ela que ações têm consequências, e que ela escolheu declarar guerra ao meu casamento sem pensar no que aconteceria caso eu decidisse revidar. Deixei claro que eu havia documentado tudo,
E que, se ela ou alguma das amigas tentassem interferir na minha vida novamente, as consequências seriam ainda piores da próxima vez. Ela foi embora chorando. Nunca mais ouvi falar dela. Olha, eu não vou fingir que sou o herói dessa história. Eu estava ferido, com raiva e queria me vingar das pessoas que tentaram destruir a minha família. Parte do que eu fiz, sim, pode ter sido mesquinho. E com certeza fui muito além do necessário para apenas proteger meu casamento. Mas, não me arrependo. Essas mulheres passaram meses manipulando sistematicamente minha esposa para que ela me traísse com um cara predador, que só queria usá-la para satisfazer as vontades. Trataram nosso casamento como um jogo. Nossa relação, como um passatempo. Nosso futuro, como algo que elas podiam destruir por diversão. Elas precisavam aprender que certas ações cobram um preço, e que algumas pessoas contra-atacam quando você ameaça a família delas. O que mais me incomoda é pensar em quantos outros casamentos essas mulheres provavelmente destruíram ao longo dos anos. Quantos maridos passaram por isso sem nunca saber? Quantas mulheres tomaram decisões terríveis, achando que estavam sendo empoderadas, quando na verdade estavam sendo manipuladas pelas próprias amigas? Sarah e eu tivemos sorte. Tínhamos boa comunicação, conseguimos trabalhar a confiança, e saímos disso tudo ainda mais fortes. Mas penso na Jennifer, aquela outra mulher casada que o Richard também assediava. O casamento dela não sobreviveu. O marido pediu o divórcio, perdeu o emprego, e da última vez que soube, eles estavam em uma amarga disputa judicial pela guarda dos filhos. Aquilo poderia ter sido a gente. Se a Sarah tivesse cedido à pressão. Ou se eu não tivesse descoberto aquele grupo de mensagens a tempo. Às vezes me pergunto: será que fui longe demais? Será que a Michelle perder o apartamento? A Jéssica ter que voltar para a cidade natal? E as duas estarem lutando para conseguir emprego? Foi exagerado? São consequências muito reais, que nasceram de uma brincadeira, de uma manipulação no ambiente de trabalho. Mas aí eu me lembro das mensagens friamente calculadas. Planejando como a Sarah poderia deixar de ser esposa para virar amante. Me mantendo como plano B, caso o romance com o chefe não desse certo. Lembro da Michelle escrevendo que votos de casamento eram só papel. E que mulheres inteligentes sabiam quando era hora de melhorar de vida. Essas mulheres não eram adolescentes ingênuas cometendo erros impulsivos. Eram adultas, conscientes, que deliberadamente tentaram destruir um casamento. O meu, por puro entretenimento. Elas pesquisaram táticas de manipulação. Planejaram estratégias para encobrir a traição. E passaram meses sabotando minha relação com a mulher que eu amo. No fim, elas só colheram exatamente o que plantaram. Comentário Reddit. Quando tratam o casamento dos outros como um jogo, às vezes descobrem da pior forma que o outro lado também sabe jogar. O Op não foi cruel, ele só devolveu com precisão cirúrgica o que essas pessoas plantaram. Não foi sobre vingança. Foi sobre responsabilidade. Se você gostou dessa história, se inscreve aí, porque aqui a verdade vem com recibo.